Se você esteve em Marte nos últimos dias, você talvez não saiba, mas 9 pessoas morreram pisoteadas numa favela aqui em São Paulo, depois de uma ação da polícia num baile funk. Segundo o governador João Dória, a polícia teria feito a dispersão do baile funk por conta de uma perseguição a 2 traficantes e, segundo algumas denúncias, eles foram lá se vingar pela morte de um sargento que morreu há quase um mês. E começaram, como sempre, todas as polêmicas e não polêmicas a respeito da morte nas mãos de polícia. Né? A gente tem que lembrar que o governador, ainda que seja colocado como uma pessoa de centro, como um cara mais mediador pela imprensa, ele é um cara que no começo do ano disse que a polícia ia sim atirar para matar. Né? Houve o desaparecimento de um corpo, de um jovem, na verdade, não de um corpo, e o corpo dele apareceu alguns quilômetros dali. A família acusa 2 policiais de terem executado esse jovem. Os policiais foram afastados. E aí entra outra coisa meio bizarra, porque o policial é afastado, ele significa que ele sai da rua, mas ele vai fazer trabalho burocrático, continua recebendo salário, então não dá para dizer que é exatamente uma punição, mas enfim. E aí as pessoas começam a discutir questões que, do meu ponto de vista, não tem muito a ver, assim, porque no baile funk tem muita putaria, as pessoas fazem sexo, tem drogas e atrapalha e aquilo devia ser fechado e acabou. Pois bem, aí eu queria entender as pessoas de classe média que já foram ou já ouviram falar das raves, né? Das grandes festas de música eletrônica. Muda o estilo, né? Muda a classe social, a cor das pessoas muda bastante, mas tá cheio de droga, tá cheio de sexo, tá cheio de música alta, enfim, qual que é a grande diferença nisso, né? A diferença é que a classe média pode pagar e a galera mais pobre não pode pagar, porque é claro que precisa ser investigado mesmo se havia 2 traficantes que estavam sendo perseguidos pela polícia e resolveram fugir baile funk adentro, mas mesmo que essa história que cá para nós soa bem estranha for real, isso não justifica que a polícia saia fazendo a dispersão de um baile funk que está multuado de gente. Quer dizer, você espera que a polícia saiba o mínimo de como lidar com multidão, afinal de contas é a polícia militar. Né? É claro que a polícia conhece Paraisópolis, já entrou lá, sabe que são ruelas pequenas, enfim, eu não vou colocar aí, mas tem vídeo das pessoas correndo desesperadas, de gente sendo espancada, enfim. Mas o que eu queria discutir mesmo é a necessidade da cultura. Né? Por que algumas parcelas da população têm direito à indústria cultural e outras não têm? Quer dizer, a questão do futebol, por exemplo. A mesma polícia militar disse que não podia fazer a segurança de 2 torcidas durante o mesmo fim de semana. Era um jogo de Palmeiras e Flamengo. O Flamengo já é campeão. O Palmeiras já está classificado para a Libertadores, ou seja, não tem nenhuma disputa. E a polícia disse que não podia garantir a segurança num estádio de futebol. Por que alguns têm direito a ir ao estádio de futebol, todos os torcedores do Palmeiras, por exemplo, ou do Corinthians, ou de quem quer que seja, com os ingressos cada vez mais altos, não por acaso? Por que a classe média pode ir fazer as suas raves, as suas festas, se entupir de droga, fazer o sexo durante a festa e tudo mais, e a classe mais pobre não pode? Essa que é a questão que fica batendo na nossa cabeça e que fica mal explicada. Você pode ser a favor ou contra as drogas, o sexo, tanto faz. A questão não é essa. A questão é que a gente vive num país onde teoricamente todo mundo é igual. Então, se a classe média tem direito a fazer as festinhas dela, a classe mais pobre também deveria ter o mesmo direito. E aí a gente volta a questões de política pública. Num país onde a cultura é considerada um artigo
dispensável, onde a gente condena cada vez mais leis de incentivo, onde as pessoas xingam sem saber do que estão falando. Estou falando daquela grita da Lei Rouanet, que as pessoas falam, mama na teta do governo, nem sabe direito de onde sai o dinheiro, como é que funciona a lei. E num país como esse, é natural que quem tem dinheiro consiga fazer a cultura e quem não tem seja reprimido, né? A palavra certa é massacrado mesmo nas periferias desse país. Preciso lembrar que há um mês atrás um sargento da polícia morreu em Paraisópolis. A gente está falando de um estado onde chacinas acontecem com alguma frequência por parte da polícia. A gente teve em Osasco, a gente teve em Cotia, a gente teve uma série de exemplos de policiais que são mortos em confronto ou em situações mal explicadas e que depois a polícia vai, volta e mata 10, 15 e diz que são todos bandidos e que todo mundo merecia morrer mesmo e tudo mais. É muito ruim que isso aconteça, é muito triste que isso aconteça e é muito cruel que um governador venha a público dizer que é isso mesmo, que estavam perseguindo dois traficantes, então que os policiais precisam receber prêmio e que precisam ser elogiados. Mas mesmo que essa versão esteja certa, eles estivessem mesmo perseguindo dois traficantes. Aí você entra, vê uma multidão num baile funk em um lugar onde as ruas são absolutamente estreitas. Você começa a atirar para o alto, a fazer uma dispersão no estilo da polícia militar, provocando correria. Que essas pessoas imaginaram que ia acontecer? Né? Considerando que a versão oficial seja correta, que realmente tinham dois traficantes, eles estavam perseguindo, é função do governador dizer, olha, houve um erro, pelo menos, no mínimo houve um erro. Não é possível que para acabar com uma festa que o governo entenda como ilegal, 9 pessoas precisem morrer, um corpo precisa sumir, aparecer 4 quilômetros distante, os policiais suspeitos de estarem envolvidos sejam afastados para fazer trabalho burocrático, como se isso fosse punição para alguém. É muito, muito ruim que isso esteja acontecendo, é muito preocupante. É uma política de extermínio da pobreza, é uma política de extermínio dos que não têm grana, dos que não têm direitos e que são, em sua maioria, pobres e negros, sim, nesse país. É por isso que a gente não pode fingir que não existe racismo e que não existe um racismo institucional. Ele existe sim e ele precisa ser combatido. Um abraço e boa sorte.